Boa tarde, turma do oitavo ano. Vamos para a nossa atividade de hoje, na página 220, período composto por coordenação e subordinação. Releia o subtítulo da notícia sobre o bicampeonato da França na Copa do Mundo 2018, extraído da página de jornal impresso estudada. França ganha o bimundial, consagra geração jovem e se firma entre as grandes seleções. O período que constitui esse subtítulo tem quantas orações? Primeiro, gente, você vai identificar a oração pelo verbo, certo? França ganha o bimundial. Aí nós temos um verbo, então aí nós temos uma oração. Consagra geração jovem. Consagra é do verbo consagrar. E se firma entre as grandes seleções, certo? Firma também é verbo. Então, quantos verbos tem? Você vê que tem 3 verbos, então nós temos 3 orações. Cada oração ou cada verbo representa uma oração. Trata-se de um período simples ou um período composto? Gente, trata-se de um período composto. Ah, por quê? Porque um período, quando tem mais de uma oração, ele é chamado de período composto. O período só com apenas uma oração, ele é chamado de período simples. Preste atenção, gente. B. As ações de ganhar, consagrar e firmar-se referem-se a qual sujeito? Está se referindo a quem? Ganhar, consagrar e firmar-se está se referindo a França, não é, gente? Letra C. Agora observe. Primeira oração. França ganha o bimundial. Essa é a primeira oração. A segunda oração diz que a França consagra geração jovem. E a terceira oração diz que a França se firma entre as grandes seleções. Cada uma dessas orações expressa uma ideia completa entre si ou estão necessariamente ligadas umas às outras no período, estabelecendo dependência sintática. Vou ler novamente. Cada uma dessas orações... Peraí, gente, deixa eu ajeitar aqui a câmera. Cada uma dessas orações expressa uma ideia completa entre si ou estão necessariamente ligadas umas às outras no período, estabelecendo dependência sintática? Aí você observou que essas orações, elas são o quê? Independentes. Elas são independentes sintaticamente, ou seja, elas não precisam uma da outra. Cada uma tem a sua ideia completa. Agora, gente, na página 221. Quando as orações são colocadas em ordem, ou seja, são ordenadas sem depender sintaticamente uma das outras, são chamadas de orações coordenadas. Então, a oração ela é coordenada quando elas não precisam uma das outras para ter sentido. Uma oração coordenada expressa uma ideia completa em si mesma e um período composto por coordenação. Pode facilmente ser fragmentado, de modo que suas orações se transformem em períodos simples. Então, gente, a oração é coordenada quando elas não dependem umas das outras, ou seja, cada uma tem o seu sentido
completo, como você viu aqui. França ganha o bimundial. Se eu disser só isso, você entende. A França consagra a geração jovem e a França se firma entre as grandes seleções. Questão de número 2. Observe esse trecho transcrito da reportagem que aborda a publicidade feita por youtubers mirins. O texto diz que usuários são responsáveis pelo material que compartilham. Letra A. A quais sujeitos se referem as formas verbais? Diz, são e compartilham nesse trecho. Então, você observa aí que a forma verbal diz se refere ao sujeito texto. Olha, o texto diz. Então, diz está se referindo ao texto, certo? E as formas são e compartilham se referem ao sujeito usuários, certo? Usuários são responsáveis pelo material que compartilham. Então, diz, repetindo, gente. Diz se refere a texto, a palavra texto. E são e compartilham se referem a usuários. B. Transcreva as orações que compõem esse trecho de acordo com a ordem abaixo. Primeira oração, o texto diz. Segunda oração, que usuários são responsáveis pelo material. E terceira oração, que compartilham. Agora a letra C. Gente, vamos agora para a letra C. Podemos afirmar que essas orações são sintaticamente dependentes e que cada uma tem sentido completo entre si? Explique. Então, gente, não. Nesse trecho, há uma relação de dependência sintática entre as orações. O sentido de uma se completa com a informação da outra, que é no caso, que a terceira oração, que é que compartilham, certo, gente? Essa aqui, que compartilham, se você chegar para alguém e falar que compartilham, aí você vai ver que a frase não tem sentido completo, não é, gente? Outra, que usuários são responsáveis pelo material. Então, também não tem sentido completo. Elas precisam uma da outra para dar sentido. Agora, chamamos de oração subordinada a oração que expressa uma ideia incompleta, estando ligada necessariamente a outra oração, chamada principal. Então, gente, já na oração subordinada, certo? É a oração que expressa uma ideia incompleta, ou seja, ela é ligada à outra, ela tem necessidade da outra para ter sentido. Prestem atenção que é diferente da oração coordenada. A coordenada, ela não depende uma da outra. Já a subordinada depende uma da outra, certo? Agora, a atividade número 3. Releia abaixo a opinião do criador da boneca citada na reportagem que aborda a publicidade feita por youtubers mirins. O modelo de publicidade mudou, a sociedade se reinventou, os usos e apropriações que se fazem nas plataformas são diversos. O período que constitui essa opinião tem quantas orações? Trata-se de um período simples ou um período composto? Nós temos aí, gente, 4 orações e trata-se de um período composto, porque tem mais de uma oração. A letra B. Reproduza o quadro a seguir e complete as informações conforme a posição de cada oração. A primeira oração, o modelo de publicidade mudou. A segunda oração, a sociedade se reinventou. E a terceira oração, o uso de apropriações.
E a quarta oração que se fazem nas plataformas, certo, gente? Vamos fazer só até aí e um bom trabalho.